Olá, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Amanda Pascoal, psicóloga infantil para maiores de 16 anos, e aqui a gente vai conversar sobre desenvolvimento e educação das crianças, tanto para você que é mãe, como para você que é profissional. Estamos aqui para conversar. Por esses vídeos aqui, eu tô trazendo algumas perguntas que eu já recebi, tanto quanto também eu já vi em alguns outros profissionais, e eu vou trazer, né, a minha visão de atendimento e uma conduta clínica que eu teria diante desse caso. É claro que a gente sempre tem que lembrar, as informações são muito poucas, então eu vou aqui fazendo um esforço imaginário, deduzindo muitas coisas para conseguir chegar em algumas observações e algumas condutas clínicas, tá certo? Então vamos lá. É normal criança de 3 anos ser impositiva? Primeiro eu quero fazer um exercício aqui com vocês, e eu sei que tem gente que pode achar isso muito chato, porque tem comentários, né, sempre fala assim, falou e não disse nada. Ai, gente, primeiro, toda vez que eu vou me alongar em um assunto, eu sempre falo, então eu vou alongar no assunto, mas não alongar no sentido de vai ter 20 minutos de só fazendo a explicação inicial. Mas eu quero trazer que vocês parem para pensar quais são as palavras que a gente utiliza, quais são os significados das palavras, tá bom? Então vamos lá. Dicionário. Um dicionário que eu gosto, ele tanto é físico quanto online, é o Aulete. Quem quiser, procura aí. Procurei a palavra impositivo. Impositivo é um adjetivo, tá bom? Então, o que significa o quê? Que obriga, que tem o caráter de imposição, obrigatório, que não se pode evitar ou dispensar. É uma necessidade impositiva. Indispensável. Disse de pessoa que tenta forçar a aceitação da própria vontade. Ótimo. Então vamos lá. Criança de 3 anos, é possível ela ser impositiva? Sim, eu acredito que toda criança de 3 anos ela vai ser impositiva. Isso não é uma característica de uma criança ou de um grupo de crianças que tenha um temperamento parecido, um perfil, né? Que a gente pode encontrar. Mas o que é ser impositivo? É aquele que impõe, né, a própria vontade. A criança, ela vai fazer isso, né? Ela vai impor a própria vontade dela. E por que ela vai impor a própria vontade? A criança, ela tem um mecanismo dentro dela, que não é só ela, nós também. Nós nascemos inclinados a buscar o prazer e fugir da dor, tá bom? Como a criança, ela tem essa inclinação muito mais forte do que o adulto, porque nós adultos sabemos que algumas dores que a gente sente, a gente vai ter um ganho maior lá na frente. Então, nós conseguimos suportar melhor essa questão da dor, porque nós sabemos que o regozijo, ele vai ser até maior se a gente conseguir suportar. O prazer que a gente vai sentir, a felicidade que a gente vai encontrar. Um exemplo, né, é a questão da dieta. Então, eu quero ficar magro, quero emagrecer, e para isso eu vou ter que sofrer, eu vou ter que ter a dor, né, de comer de forma regulada, numa quantidade menor, para que eu consiga atingir o objetivo de estar magro, né, de entrar numa calça, de colocar uma blusa que eu queira, né, então esse é um regozijo que a gente posterga, porque o emagrecer ele não é tão rápido assim. E rápido que eu digo não foi um dia que você fez a dieta que no dia seguinte você já vai emagrecer 10 quilos. Então tem que ter uma paciência. Então nós temos adultos, a gente já consegue um pouco mais ter paciência, né? A paciência ela é o quê? A capacidade de saber sofrer. A criança, ela não nasce com paciência, ninguém nasce, a gente adquire conforme nós vamos amadurecendo e envelhecendo. E nós vamos tendo essa capacidade de sofrer porque conseguimos vislumbrar o futuro. A criança, ela não consegue vislumbrar o futuro, porque a noção de tempo é muito, muito ruim, muito precária. O pensamento dela é ilógico. Com 3 anos,
a gente coloca para mais ainda essa dificuldade toda. Então, ela vai ter dificuldade de conseguir prospectar o futuro. Então, o prazer dela tem que ser imediato. Então, ela vai ser impositiva porque ela vai querer que a vontade dela, a própria vontade, seja realizada naquele momento, né? Se ela conseguir realizar por conta própria, ela vai, senão ela vai fazer com que alguém realize essa própria vontade. Então, ela pode ser impositiva. Nesse caso aqui, o que a gente faz com uma criança impositiva? Nas atividades de vida diária, a gente vai ajudando essa criança a aprender a esperar. Uma criança que é impositiva, e como a gente já sabe que são todas as crianças, ela tem uma dificuldade de saber esperar, ela não tem paciência, que é a capacidade de saber sofrer. Então, nós temos que fazer algumas atividades com ela que façam com que ela consiga desenvolver, que não seja de forma intelectual, mas sim habitual, pelo hábito, a controlar os seus impulsos. O nome disso é controle inibitório. Para que a gente ajude essa criança a ser menos impositiva, trabalhamos o controle inibitório dela. E eu sei que vai ter aqui um monte de gente plantando e fala assim: Amanda, criança de 3 anos, o cérebro não é maduro, você tá entendendo? Então não pode ter controle inibitório. Sim, foi o que eu falei até agora, faz 6 minutos e 50 que eu estou falando, justamente tudo isso. A questão toda é que nós podemos proporcionar atividades que abarquem, né, que tenham como finalidade o desenvolvimento desse controle inibitório, entendeu? O que acontece é que antes, há anos atrás, alguns anos atrás, vamos colocar 15 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós não precisávamos fazer com as crianças, que éramos nós, esse tipo de atividade. Por quê? Porque tinha algumas coisas dentro do nosso contexto de vida que já propiciava para que nós esperássemos. Então, a entrega, né, em casa, ela era muito difícil, né, a entrega de comida. As coisas não eram tão rápidas igual se tem hoje. Hoje a criança já sabe que você pode pedir um iFood com 3 anos, ela já sabe dessas coisas, que ela acessa a internet e na hora que ela clica já aparece uma tela. E aqui eu não tô criticando tela nem nada disso, eu tô falando que realmente, até pra gente às vezes é difícil, quando o nosso computador tá meio lento pra esperar, quando algum vídeo a gente quer tentar clicar e não entra. Então, imagina, nós já vivemos numa era onde isso não acontecia, onde a gente tinha que rebobinar a fita. Agora, não precisa mais disso. Então, o contexto, né, de vida das crianças agora, elas é um contexto bem diferente, que não propicia tantos momentos de espera, né, de paciência. Então, nós temos que simular essas cenas. Entendeu? Nós precisamos simular. Precisamos. Dentro do desenvolvimento, se a gente fosse pensar natural da criança, se ela vivesse num ambiente que não fosse moderno igual o nosso, é bem provável que isso iria acontecer dentro de uma forma natural, entendeu? Que não é natural, na verdade, mas seria um pouco mais orgânica, se a gente fosse pensar, mais fluida. Porém, com essa vida moderna que nós temos e morando em cidade grande, é muito mais complicado. Então, nós temos que proporcionar essas cenas, esses ambientes, né, essas atividades, porque dentro do fluxo normal da nossa vida, isso dificilmente vai acontecer. Vai acontecer de uma forma muito reduzida, uma amostra muito pequena. Isso quer dizer que vai dificultar a aprendizagem, porque a gente aprende conforme a gente vai vendo muitas e muitas e muitas vezes. A gente não aprende numa única vez, tá bom? Então, propiciar atividades que
trabalhem efetivamente com o objetivo no controle inibitório. Bom, então vamos pensar aqui no raciocínio clínico. Como uma mãe, você é mãe, você tá com essa dificuldade com o seu filho, como é que eu conduziria? Primeiro, a princípio eu não precisaria atender o seu filho. Você falando das características, eu ia pedir para fazer um diário da criança, essas coisas todas dentro de uma anamnese, eu já conseguiria estruturar um plano onde você conseguiria fazer algumas atividades que comportariam essa questão do controle inibitório e ajudaria a diminuir bastante essa impositividade dessa criança, tá? Essas atividades, e tem uma aqui que é muito tranquilo de você fazer com seu filho, que tem essa idade aí, ou até um pouquinho mais, são as atividades onde a criança consegue repetir o comando que é dado. Então, sabe aquelas musiquinhas que tem do YouTube? Cabeça, ombro, joelho e pé. Então, colocar esse tipo de musiquinha para a criança conseguir seguir a ordem, isso é uma atividade de controle inibitório, tá, gente? Por quê? Quando a música fala cabeça, eu não posso usar o sovaco, é a cabeça. Então, eu tenho que controlar o meu impulso de colocar a minha mão em qualquer lugar ou não colocar em nenhum lugar para colocá-la no comando que está sendo dado. Isso é um controle inibitório, entenderam? Então, essa atividade é uma atividade super simples que você consegue fazer em casa. Então, clinicamente, né, dentro do meu raciocínio clínico, seria estruturando dentro dessas atividades onde a gente consegue fazer com que a criança propicie de forma voluntária momentos para controle inibitório. E durante o dia também ajudar a criança um momento de esperar. Que nem, se ela pede, vamos pensar assim, mamãe, quero comer uma fruta, né? Aí você pode falar, filho, quando o alarme tocar, e você coloca, né, 5 minutinhos, a mamãe vai pegar a fruta pra você. Aí coloca um alarme lá de 2 minutos, gente, de 1 minuto, seja lá o que for. Pum, tá. Isso já ajuda a criança a ter noção, né, que ela tem de conseguir esperar um pouquinho e ir lá. E isso você pode aumentar progressivamente. Se você tem dificuldade, às vezes, com uma criança aí, com seu filho, que toda hora é buscador, né, de estimulação sensorial oral, isso é algo que você pode fazer que vai ajudando. Né? Porque quando você fala, espera um pouco, e a criança ela não sabe quanto que é esperar um pouco. Se é a primeira vez que ela vai escutar o timer tocar, ela vai ficar do seu lado assim, mas mãe, e é 1 minuto, parece que é 20 horas. E aí, quando ela aprende o que é o timer tocando, isso vai ajudando, ela vai conseguindo trabalhar essa capacidade de esperar. E assim, ela vai conseguir que essa impositividade, ela não reine o tempo inteiro, porque ela vai começar a se controlar e ela vai vendo que o quanto que é bom esperar, porque assim você tem uma troca melhor com o outro, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo.